Bom dia, então, de novo, né? Bom dia mais uma vez. A gente vai estudar hoje aqui, juntamente com os alunos do terceiro ano, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem, que foi sobre intertextualidade e expressões que estão implícitas, né? Implícitas dentro do texto. A gente viu que a intertextualidade é o diálogo que há entre os textos. É muito comum os textos dialogarem entre si, né? Os textos estarem sempre em contato. É muito comum você ver uma charge, uma tirinha em que aparece lá um grande barco, né? Os animais entrando no barco. Aí você já lembra de quê? Já lembra do texto bíblico, a história de Noé, na Arca de Noé. Então, é muito comum esses diálogos entre os textos. É quase impossível um texto não dialogar com outro, né? De certa forma, ele está sempre ali dialogando. Isso dá-se o nome de intertextualidade. E quando você compreende uma mensagem a partir daquilo que ela coloca, mas que deixa escondido alguns elementos, mesmo assim lhe permite a compreensão do texto, a gente chama isso de elementos implícitos, né? Temos uma atividadezinha aqui que a gente vai corrigir juntamente com vocês. São aqui uma atividade sobre o que nós falamos ontem, né? Para a gente poder entender direito, melhor essa questão da intertextualidade dos elementos implícitos. Vamos aqui, então, apresentando a tela, apresentando a guiazinha. Bom dia, Elane Suliane, bom dia, Edson, bom dia, Lívia, bom dia, Danilo sempre por aqui, né? Sempre nos auxiliando aqui com sua presença. Então, aqui nós temos uma sequenciazinha de piadas, né? Aplica o que aprendeu. Nós temos 3 piadazinhas aqui que a gente vai analisar cada uma delas, vendo os elementos implícitos ou mesmo a intertextualidade que ocorre com elas, tá? A funcionária do banco, irada, diz para o gerente: eu estou me demitindo, o senhor não confia em mim. O gerente, espantado, diz: mas o que é isso? A senhora trabalha aqui há 20 anos, eu até deixo a chave do cofre em cima da minha mesa. Eu sei, diz a funcionária chorando, mas nenhuma delas funciona. O humor da anedota, né, o humor da piada está exatamente dentro de um elemento implícito, né? Um elemento implícito que é o fato de, apesar de não ser dito no texto, mas a gente compreende pela situação, pelo contexto, né? Que há, primeiro que a gerente, né, que a funcionária não era tão confiável assim, porque ela testava ver se as chaves que o gerente tinha deixado dava no cofre, né? Então, a primeira é que ela não era tão confiável, e a outra é que ela testava essas chaves, já que ela disse que nenhuma funciona, né? E claro, o gerente também era desconfiado porque ele não deixava as chaves reais lá, ele deixava outras chaves, né? Um homem com ar de intelectual entra em uma biblioteca e se dirige à atendente, cheio de si, e pergunta: desculpe-me, poderia me dizer onde se encontra o livro O Homem, o Ser Mais Perfeito do Mundo, da Terra? A atendente olha para o visitante e responde com firmeza: sinto muito, senhor, mas aqui não temos livro de ficção científica. Nós temos aí um conflito, né? O conflito, a guerra de sexos, né? O homem sugerindo que a moça, que o homem é o ser mais perfeito do mundo, e a gerente, né, a vendedora, ironiza, né, tem aí a questão da ironia, e ela ironiza, dizendo que lá não vendem livro de ficção científica, que isso só seria possível no universo de ficção científica. O funcionário fala sério para o seu chefe: seguinte, patrão, me dá um aumento, pois tem 3 empresas correndo atrás de mim. É mesmo quais? A de água, a de luz e a de telefone, né? Ou seja, aí um elemento implícito, que é o fato de o chefe, né? O chefe achar que o seu funcionário está despertando a atenção de outras empresas para levá-lo para trabalhar. Mas, na verdade, ele está apenas brincando. Na verdade, é a empresa de água, luz e telefone que está atrás dele, porque está atrasado. Por esse motivo, ele precisa do aumento, né? Isso. Ele não diz que está atrasado, mas a gente percebe isso pelo contexto. Isso é um elemento chamado de implícito.
Para construir o humor, as três piadas lidas exploram informações não explicitadas, quebrando as expectativas dos leitores. Identifique o trecho de cada piada no qual há um implícito e explique qual é a formação implícita que precisa necessariamente ser preenchida pelos interlocutores para que o efeito de humor se construa, né? Então, a gente já viu aqui, já discutiu aqui no texto 1, nós temos alguns implícitos. Primeiro, o gerente não confiava muito na funcionária, por isso ele deixava chaves não verdadeiras do cofre, né? Outro, que a funcionária não era tão honesta assim, né? Tão, digamos assim, confiável assim, já que ela tentava abrir o cofre, né? E o outro é que que não está presente, mas ela tentava abrir o cofre, né? Era isso? Então temos três implícitos aí. Na segunda, nós temos aí uma ironia, né, da moça com relação ao indivíduo, né? Já que ela diz que na sua fala, né, diz: sinto muito, senhor, mas aqui não temos livro de ficção científica, dá a entender que o homem perfeito só pode ser obra de ficção científica. E no terceiro, o implícito aqui, é que ele não pagou a conta de água, de luz e telefone, por isso as empresas andam atrás dele. E o outro implícito é que o chefe achou que havia empresas interessadas no concurso do seu funcionário. Isso, então, exatamente dessa forma que aparecem os implícitos. Aqui nós temos um anúncio aqui da Hortifruti, né? Leia os anúncios a seguir e responda as questões 2 a 5. E aí, já escovou os dentes? E aí não precisa dizer mais nada, né? Nós temos aqui o alhozinho, né? O filhote de alho com os dentes sujos aqui, quer dizer, e sorriso amarelo, porque ele não escovou os dentes de fato, né? Temos aí uma relação interessante entre, claro que dentro do elemento implícito, nós temos aí o pai cuidando do filho, né? O cuidado do pai para com o filho. Nós temos aqui o filho com um sorriso amarelo, porque não escovou os dentes. E, claro, nós temos aí a questão do dente de alho, né? Que é um elemento que está dentro do contexto também do humor. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? O filho não está gostando nada de levar o casaco, mas ele tem que levar o casaco. Essa carinha dele aqui chata, carinha de triste, né? Carinha de zangado, né? Tá bom? Quando a mãe pegar esse boletim, tô frita, que é a Batatinha dizendo para o Batatinho, né? Ou seja, mais uma vez aí é a questão do humor em função de elementos que a gente conhece do dia a dia, do chamado senso comum, né? Nós já falamos sobre senso comum aqui, e esse trecho e essa tirinha, né? Esse comercial trabalha com o elemento gerado a partir do senso comum. Relacione o texto central dos anúncios a seu logotipo. O texto central é a preocupação dos pais, né? Sempre a preocupação dos pais com os filhos. No caso aqui, a preocupação do filho quando a mãe souber, né? Souber de suas notas baixas, de estou frita, né? Então aí a questão também do humor a partir do elemento do senso comum, né? Batata só é boa frita, né? No caso aqui, o limão não pode sair de casa se é que esse aqui é um limão, né? Se a casca, no caso, sem o casaco, né? E nós temos aqui também o alhozinho com os dentes sujos, né? Qual é o anunciante? Qual é a sua área de atuação? O anúncio foi pago, né, pela Hortifruti, que é uma empresa, e tem um slogan, é de família. Então, por isso daí, essa relação familiar, essa relação entre pais e filhos, né? Legião Urbana tem uma música belíssima chamada Pais e Filhos, que também trata dessa relação entre pais e filhos, né? Você não entende seus pais, mas seus pais também não o entendem, ou seja, ninguém entende ninguém nessa relação entre pais e filhos, e a Hortifruti trabalha exatamente com isso, né? A relação familiar, sempre o pai preocupado com a saúde do filho, seja saúde bucal, seja saúde
corporal. Por isso que a hortifruti se coloca como um auxiliar, né? Um auxiliar nesse processo de cuidado dos pais para com os filhos, né? Então, a área de atuação, claro, frutas, verduras, legumes, e aí a gente vê essa relação. Qual o slogan da campanha presente nas 3 peças? É de família, exatamente. 25 anos que a Hortifruti cuida da sua família, né? Na verdade, a Hortifruti cuida do seu elemento financeiro, do seu cabedal financeiro, né? A família dos outros está pouco se lixando mesmo. Mas aí, como eles trabalham, eles precisam do consumidor, então eles colocam essa família. É o caso do São Luís, me acostumei com você. Então, esses slogans normalmente tentam aproximar o comércio, né? A loja, a empresa da família, né? Essa relação de amizade, tá certo? Para construir seu sentido com certo humor, os anúncios exploram relações intertextuais, especialmente entre os seus produtos e as relações sociais e familiares, né? Quem os legumes e as frutas representam em cada uma das peças? Justifique sua resposta com base nas imagens. As frutas representam pais e filhos, nas relações, sempre o pai cuidando do filho, preocupado com o bem-estar do filho, e o filho normalmente sempre zangado com esse excesso de preocupação, né? Você mesmo, quando o seu pai às vezes pergunta para onde você foi, você quer se zangar, o meu pai não confia em mim, não é isso, ele está preocupado com o seu bem-estar, né? Na verdade, ele está preocupado sempre, o pai é sempre besta, né? Sempre preocupado com o filho, né? Então, no caso aí, nós temos essa intertextualidade, a relação dos desenhos com o texto maior, que é a vida no dia a dia, né? Então, as frutas representam os pais e os filhos. Se você vê pelos pais com bigode, né? Não sei se isso aqui é não compreendi o que é isso aqui ainda, mas com os bobzinhos aqui, tipo a dona Florinda, né? Preocupada sempre com o Kiko, tá certo? Ela com o casaco aqui, apontando o casaco para ele, não esqueça o seu casaco, tal, né? Mãe preocupada com o filho. E aqui nós temos 2 adolescentes, 2 crianças, né? No caso, a mãe aqui não aparece, fica em casa, mas aqui no terceiro quadrinho aparece os filhos, né, 2 crianças. A mãe ficou em casa, claro, preocupada, né, com as notas da filha, né? Essa questão de nota, ela é bem interessante, né? Ela é algo que se estigmatizou dentro da sociedade, e as pessoas, muitas vezes, tanto os professores como os alunos, só se preocupam com as notas, né? Esquecem, por exemplo, que existe algo mais importante que nota, né? Que é o aprendizado. Então, quando isso começar a mudar, né? Quando a escola, de fato, começar a mudar essa visão, a gente vai acabar com esse negócio de nota, aí o aluno também, aos poucos, vai deixar de se preocupar com nota, porque ele vai perceber que o mais importante é o conteúdo, é o aprendizado, né? Não só para a vida, digamos assim, a vida no seu dia a dia, mas também para fazer uma prova lá na frente, uma prova de concurso, um próprio Enem, mas dentro da escola mesmo, eu acho, né? Isso é uma visão particular minha. Eu acho que dentro da escola nós temos é preciso que se acabe esse negócio de nota. Vamos estudar, vamos avaliar, ver quanto de conteúdo o aluno assimilou, o Edson, o Danilo, a Elane, né, o Iago, a Lívia, quanto assimilaram, tá? Mas não porque vai passar de ano se a avaliação não for satisfatória, ou vai passar de ano se for, né? Eu acho que isso aí é um ponto de partida. Mas está estigmatizado. Essa intertextualidade mostrada aqui nesse último quadrinho, exatamente com essa preocupação da mãe, preocupação da criança e preocupação da escola com um elemento chamado nota, né? Repito, para mim isso já deveria ter acabado há muito tempo, né? É algo que a escola tem que tomar uma postura com relação a isso, senão vai continuar
reproduzindo essa mesma ladainha ano após ano, né? Certo? Não sei se vocês concordam comigo, mas é mais ou menos por aí. Danilo, de professor Danilo, né? Diretor de uma escola, sei lá, dono de uma escola, começa a pensar nisso, né? Voltando aqui no nosso texto, nós vamos aqui, já vimos aqui, qual o slogan da campanha presente nas 3 peças. Hortifruti é de família, aproximando muito o anunciante da questão familiar, né? Da família. Para construir seu sentido com certo humor, os anúncios, já que já foi, né? Representam o quê? Pais e filhos. Como estão as expressões faciais de cada uma das 6 personagens dos anúncios? Essa leitura, gente, essa leitura do elemento da linguagem não verbal, ela é muito importante para a compreensão, para o entendimento, até para o sentido de humor que a tirinha quer trazer. Aqui você vê aqui que o pai está preocupado, né? Você percebe aqui pelos olhos sisudos dele. Aqui você vê que a criança está rindo assim, aquele riso irônico, assim, um riso amarelo, né? Porque ele realmente não escovou, foi pego, o pai o pegou sem a escova na mão, para fazer aqui uma paráfrase, né? Filho, aqui a mãe está preocupada com o filho, vai sair sem o casaco, filho, vai sentir frio e tal, né? Na verdade, uma intertextualidade aqui com a questão da casca, né? Fica implícito aí que ela quer que ele não pode ficar sem a casca. E aqui nós temos a batatinha, rapaz, preocupadíssima. E aqui o coleguinha dela pelos olhinhos, ó, uma carinha de solidariedade, né? Só que sabe o que você acha que é o coleguinha? Porque ele está com a mochilazinha azul. E esse estereótipo ele é criado, formado a partir dessas, digamos, intertextualidades, né? Então, a mochilazinha azul significa que é um batatinho, e ela com a mochilazinha rosa significa que é uma batatinha, certo? Então, a leitura das feições deles também ajuda muito na compreensão da linguagem não verbal, tá? Identifique nas 3 falas os termos que criam o efeito de humor e justifique sua resposta apontando qual estratégia é utilizada em cada peça, né? Então, no caso aqui, nós temos a referência aos dentes da criança, mas também o fato, né, intertextualidade com o fato de alho possui dentes. Aqui bota um dente de alho, 2 dentes de alho e assim por diante, né? E aqui nós temos a questão da casca, né? O casaco, na verdade, representa a casca do elemento aqui, que eu não sei se ainda se é um limão, eu acho que seja, né? E aqui a questão do frita, né? A palavra frita, que já quer dizer batata frita, né? Então a batata vai ficar frita, a mãe vai fritar a batata, né? Vai destruí-la, vai prepará-la para ser devorada, né? Então, mais ou menos isso aí, é que essa relação traz para a gente, tá bom? O anúncio também explora implícitos sobre as relações familiares. Identifique quais implícitos sobre as relações familiares permeiam as 3 peças. Ora, o implícito aí é a preocupação. Repitamos pela 15ª vez. A preocupação dos pais com os filhos. Mas seus pais não entendem seus pais. Mas você não entende seus pais. É como diz a música do Legião Urbana, né? Renato Russo. Você diz que seus pais não o entendem, mas você não entende seus pais. Então, a relação, esse conflito de gerações, o filho ainda não viveu muito, mas ele acha que sabe tudo, e o pai penou, sofreu pra caramba, então ele não quer que o filho sofra como ele sofreu, né? Ele não quer que o filho passe pelas agruras, né, pelos sofrimentos, ou mesmo pelos constrangimentos pelos quais ele já trilhou. Daí essa preocupação, o pai possivelmente já usa uma dentadura postiça, né, uma prótese, e não quer que o filho também passe por isso, né? Preocupação para que o filho escove seus dentes constantemente, ou seja, essa relação entre pais e filho, uma relação de preocupação dos pais com o bem-estar dos filhos, né? Com base em suas respostas às questões anteriores, conclua
qual é especificamente o público-alvo do anúncio, né? Claro que as famílias, né? As famílias são esse público-alvo. Qual a imagem do anunciante? Qual a imagem do anunciante? O slogan, os desenhos e as falas constrói tendo em vista os implícitos e as relações intertextuais exploradas. Né? Qual a imagem do anunciante? Slogan, os desenhos e as falas constrói tendo em vista os implícitos e as relações intertextuais. Né? A imagem certo? A imagem que passa é que a empresa, né, a Hortifruti, está sempre preocupada com o bem-estar das famílias, preocupada em trazer boas frutas, bons legumes, para que as famílias possam ter bastante saúde, né? Mostra aí o nível de preocupação da, da empresa, no caso do anunciante, né? O anunciante, ou seja, que paga o anúncio, tem com as famílias. Repitamos, é a mesma coisa que acontece aqui, né? Você tem o São Luís, Me Acostumei com Você, você tem o Mercantil Pinheiros, né? Supermercado Pinheiro ali, o Bom Vizinho, tá? Então, cada anunciante desse, cada empresa dessa, tenta demonstrar sua preocupação com o bem-estar das famílias através de slogans. Você viu no capítulo anterior que para produzir uma boa redação em situações de avaliação, como é o caso do Enem, é interessante se apropriar, olha aí, vamos destacar isso aqui, tá? É interessante se apropriar de informações dos textos motivadores para explorá-las em seu próprio texto. Temos, nesse caso, um claro exemplo de intertextualidade. É por isso que eu disse que um excelente exemplo de intertextualidade é a sua redação, é a redação que você vai produzir, porque ela vai dialogar tanto com o tema da redação, né, com o tema da redação, como com os textos motivadores. Então, você pode tirar proveito desses textos motivadores, fazer esse diálogo com ele, tá? Claro que, para isso, você precisa de uma determinada atuação, de uma atitude, digamos, propositiva, ou seja, uma boa atitude que leve a sua redação, o seu texto, a uma nota, digamos assim, a uma nota elevada. Você pode cometer deslizes que vai fazer com que sua redação, ao invés de obter uma nota boa, obter uma nota ruim, né? Leia os textos a seguir adaptados de redações reais, considerando que são introduções de texto dissertativo argumentativo, feito com base na proposta do Enem de 2012. Lembrando que o Enem de 2012 falou sobre a questão da imigração, né? Falou sobre o fato de estrangeiros estarem vindo para o Brasil. Então, havia aqueles textos motivadores lá, havia um gráfico lá com os índices que indicavam os índices de imigração aqui no Brasil, a entrada de venezuelanos, de haitianos, a chegada desse povo todo aqui, né, em busca de melhores condições de vida. E lá também, nessa proposta, ficava bem claro que o Brasil havia passado por um perrengue, mas que estava com uma economia consolidada, né, ali entre 2002, 2004, até mais ou menos 2010, 2014, o Brasil com uma economia consolidada, uma economia, digamos assim, interessante tanto para os brasileiros como para quem estava querendo vir para cá, né, trabalhar. Então, o Brasil estava sendo alvo desses emigrantes, ou seja, desses imigrantes, são aqueles que estavam entrando aqui no Brasil em busca de melhores condições de vida. Tá? É muito comum essa ida e vinda de pessoas saíram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil, no caso do senhor Abravanel, que é o Silvio Santos, né? Muitos judeus vieram para cá fazer a vida. No começo do século, muitos italianos, japoneses, alemães vieram para cá, para o Brasil, né? Por conta, cada época possui a sua realidade de imigração. E nesse momento aqui,
Em 2012, mas 2010, o Brasil estava sendo buscado, né, procurado por muitas pessoas que queriam melhores condições de vida. E o tema da redação do Enem 2012 tratou exatamente disso, e os textos motivadores traziam essas informações, tá? Se julgar importante, volte à página dos 16 e releia a proposta. Já é mais ou menos isso que a gente falou. Aí temos aqui 3 trechos. Trecho 1. O fluxo mundial de pessoas sempre foi considerado importante para se entender a dinâmica econômica e social do globo. As últimas mudanças na economia e o novo espaço que o Brasil tem conquistado no cenário internacional vem atraindo trabalhadores e turistas, além de gerarem movimentos migratórios cada vez mais intensos para o país. Tal situação mostra que chegou a vez de os brasileiros, que sempre criticaram o tratamento dado pela Europa aos imigrantes, lidarem com a mesma questão. Olha, o texto, ele se valeu bem aqui, não foi? Dos textos motivadores, utilizou bem o texto motivador a seu favor, observando ainda que nitidamente a gente percebe aí a intertextualidade, o diálogo que ele está fazendo, né, de forma implícita, claro, com o texto motivador, tá certo? Trecho 2. O Brasil, no século XXI, tem tido certo destaque no cenário mundial por se mostrar uma nova área de atração populacional. O interesse global pela residência no país é resultado de conquistas nacionais benéficas para os habitantes que aqui vivem, tal como diz o texto motivador da prova. Trilha da Costura. Já são mais de 3 milhões só de imigrantes bolivianos no Brasil. Nós vemos aqui que ele mantém esse diálogo com o texto motivador, né? Faz essa intertextualidade, só que o pecado grande está aqui, ó. Você não pode fazer isso numa redação, quer dizer aqui, ó, tal como diz o texto motivador, né? Ele, nitidamente aí, ele se refere ao texto motivador sem essa necessidade. Existem determinadas colocações que não se deve falar, não se pode, porque você vai perder ponto, com certeza, né? Numa redação. Primeiro, é utilizar a primeira pessoa. Eu acho, eu penso. Né? Se você está expondo seus pontos de vista, você não pode pensar, não pode achar, né? O achismo, ele não se encaixa dentro de uma proposta textual, tá bom? A imigração vem ocorrendo de forma acentuada no Brasil, desde a década de 90, devido a melhorias nas áreas sociais e econômicas do país. É fato que a imigração estimula o respeito à diversidade cultural, mas ela também exige atenção, pois se for negligenciada, poderá gerar situações problemáticas. Os 500 haitianos são um claro exemplo desse problema. Olha aqui, os 500 haitianos. Se o cara não tiver lido os textos motivadores, né, ele não vai saber sobre o que ele está falando. Nitidamente aí, ele faz uma referência ao texto motivador, faz esse diálogo, mas ele deixa muito vago, né? Ele poderia ter, digamos assim, elaborado melhor esse trecho final dele aqui, para poder ficar um texto mais interessante, tá bom? Então vamos aqui o que é que ele quer questionar. Os três trechos lidos utilizam informações dos textos motivadores de diferentes formas. Indique justificando suas escolhas. Qual é o trecho que deixa implícitas informações importantes, tornando-se problema para quem não conhece o texto motivador ao qual ele faz referência, né? Observemos que esse texto 3 aqui, né? Se o cabo não tiver lido aquele texto ali, se você der uma informação bíblica, né? Fizer uma intertextualidade bíblica, e o cara não tiver lido o texto bíblico, ele vai, com certeza, não vai compreender nada. Me lembro que a professora de literatura na faculdade pediu para eu fazer uma análise do texto 7 anos de pastor Jacó servia Labão, texto de Camões. E eu fiz uma análise espetacular do texto. E quando terminou, ela olhou para mim e disse: Chico, tu é doido, Chico, né? Onde é que tá vendo isso aqui? Eu digo: só tá isso. Chico, tu nunca leu a Bíblia, não? Aí foi que eu fui saber que aquela referência
aos 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, fazia referência a um texto bíblico lá, a história da Lia, a história das filhas de Labão. O Jacó trabalhou 7 anos por uma filha, quando terminou, ao invés de ele dar a que ele queria, deu a mais velha, né? E aí o Jacó teve que trabalhar mais 7 anos e trabalharia quantos anos mais fosse possível para obter a sua verdadeira amada, né? Então, dessa questão se você não conhece a referência que está sendo dada aqui, quando ele diz aqui, os 500 haitianos são um claro exemplo desse problema, ele gerou um problema para quem está tentando entender o que ele disse. Lembrando que, apesar de você estar fazendo uma redação do Enem, e a pessoa que vai ler a sua redação conhece os textos motivadores, que é o caso do corretor, mas é como se você estivesse escrevendo seu texto para pessoas que não conhecem os textos motivadores, né? É como se você estivesse escrevendo o texto para uma revista, e a pessoa que vai ler precisa das informações lá completas. B. Qual é o trecho que faz uma referência explícita a um dos textos motivadores da prova, tornando-se problemático por explicitar na redação a situação do problema do exame? Mesma coisa. Você não faça de conta que você. A ideia que você tem é que você não está escrevendo uma redação de Enem, você está produzindo um artigo de opinião, né? Um artigo de opinião. Um artigo de opinião pode ser uma redação do Enem, pode ser um texto para ser publicado no jornal, num blog, não importa. Você tem que estar livre dessas amarras, né? Então, esse texto 2 aqui, como ele diz, como diz o texto motivador aqui, ele quebrou com as pernas dele mesmo, né? Então, esse trecho 2 aqui, ele não condiz com aquilo que deve ser colocado lá na provinha, tá certo? Pronto. O item 2 aqui, tá certo? Qual é o trecho que utiliza de forma adequada um dos textos motivadores, apropriando-se das informações e parafraseando o texto que se interessa, né? Perfeito. O texto 1 é perfeito, né? O texto 1 faz esse diálogo, utiliza essa relação com o texto, mas em nenhum momento avisa nada, em nenhum momento fala absolutamente nada. Fica tudo no, digamos assim, da apropriação das ideias, mas sem explicitar, sem prejudicar o texto, tá bom? Leia o anúncio a seguir, texto e enunciação. Olha aqui, Fusca, agora na faixa da esquerda. Ixi, quando você lê um comercial desse, né, uma propaganda dessas, você já está, opa, como assim? Fusca na faixa da esquerda? O carro tem que andar onde? Tem que andar na faixa da direita. Mas quando é que você vai para a faixa da esquerda? Aí você tem que fazer toda a leitura, daí a necessidade da intertextualidade, né? Você compreende, então, que quando o carro vai para a faixa da esquerda é porque ele vai ultrapassar. Então, Então, se ele está dizendo aqui o Fusca agora na faixa da esquerda, é porque ele vai fazer essa ultrapassagem, não é isso? E aqui nós temos no Fusca, o carro voltou. E aí nós temos uma nova leitura aqui. Qual é? É que o Fusca agora é novo. Antes ele tinha aquele motor forrageiro, aquele motor que fazia um barulho, motor 1300, motor 1600, e esse motor ele era lento. Então o Fusca tinha que se conformar em ficar sempre do lado direito, sempre na faixa da direita, porque não ia ultrapassar ninguém, né? Mas o novo Fusca não, com motor potente, né? Agora ele vai passar, vai andar mais na faixa da esquerda, que ele vai fazer bastantes ultrapassagens, né? Isso. E ele coloca aqui o carro. Por muito tempo, o Fusca foi sinônimo de carro. Carro era o que era Fusca, né? Não tinha carro popular. Carro era Fusca, pronto. Não tem esse negócio de... Depois é que apareceram outros, mas o carro mesmo, que salvou, inclusive, a Alemanha fragilizada pós-guerra mundial, a Alemanha empobrecida, e aí a criação de Hitler foi o Fusca. O Hitler tinha criado o Fusca durante a guerra, porque ele queria um carro, ele queria um veículo que não precisasse de água, já que ele precisaria atravessar desertos. E aí criaram o Fusca. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha empobrecida, endividada, enfraquecida,
O Fusca foi, então, a grande salvação, né? A Mercedes-Benz produziu, então, o Fusca para ser vendido em escala mundial e o Fusca salvou a Alemanha. Daí, olha como esse comercial, essa publicidade, ela é interessante, né? Como ela faz a intertextualidade com a história, faz a intertextualidade com o código do Detran, que diz, carro sempre no lado direito, só vai para a esquerda quando for para fazer ultrapassagem, nesse momento que a velocidade precisa aumentar. Daí, todo esse contexto muito interessante, essa publicidade, né? Riquíssima, não tem nem o que se discutir muito sobre ela. A imagem é a linguagem verbal e a não verbal, e o nosso entendimento de mundo é perfeito. Por isso que a gente sempre lembra que quando a gente for para uma prova de português, quando a gente for ler um texto, ler uma tirinha, ler uma charge, ler um anúncio publicitário, a gente tem que se munir logo de todos os elementos que nos possam auxiliar na ajuda à compreensão daquele texto, porque vai ser necessário, certo? Vai ser altamente necessário em função da questão da intertextualidade, esse diálogo que há entre os textos, né, que foi despertado por Bakhtin lá no começo do século XX. Mikhail Bakhtin, russo, né, despertou para essa necessidade da compreensão dos textos a partir dos elementos de interação que há entre eles, e um desses elementos é chamado de intertextualidade. Eu agradeço a vocês aí a participação, a presença, e segunda-feira estaremos aqui de novo para a gente continuar nosso estudo sobre língua portuguesa, língua, linguagem, literatura. Aí a gente vai trabalhar aquela questão do nosso trabalhozinho sobre os autores da terceira geração moderna. Obrigado a vocês e até lá, se Deus quiser.